Olá, fera! Mais um vídeo do Cobertura Máxima, GGE e Gimbo, agora rumo às provas da UPE. Bom, eu converso agora com o professor Leonardo Carrasco, que vai dar as últimas dicas para você estudar Biologia. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Primeiramente, agradecer a você, Diego, também pelo convite, ao Gimbo de forma geral e ao colégio também por essa ilustre participação. Ok, então vamos começar explicando para o fera qual é a diferença da prova de Biologia, do Enem e da UPE. Bom, de forma geral, o fera sabe muito bem que a prova da UPE, pelo seu contexto histórico, ele apresenta uma maior abordagem de conteúdos. Então, por exemplo, a gente verifica ali que o grau de profundidade da prova da UPE é muito mais significativo que o Enem. O Enem em si, ele trabalha com contextos interdisciplinares, com contexto do dia a dia, contexto do cotidiano que o aluno precisa saber. Então, por exemplo, eu sempre digo em sala de aula que o aluno, para fazer uma boa prova do Enem, ele tem que saber interpretar fatos que acontecem no dia a dia. Interpretar ações, porque trabalha com textos extensos, às vezes cansativos, mas que são textos que você vislumbra, por exemplo, nos principais jornais do Brasil. Isso é uma prova do Enem. Enquanto que a prova da UPE, ela apresenta um caráter um pouco mais conteudista. Então, o nível de aprofundamento que a gente tem para uma prova da UPE é um pouco mais significativo para os feras quando comparado com a prova do Enem. E quais são os assuntos mais recorrentes na prova da UPE? Geralmente é assim, nos últimos anos a gente tem verificado que a prova da UPE ela tem passado por uma série de modificações. Por exemplo, eu acabei de informar que o aluno tem que se preocupar com aprofundar um pouco mais o conhecimento em sala de aula. Mas eu tenho verificado que além de aprofundar o conteúdo, o aluno tem que se apegar também a textos como o Enem. Por quê? Porque os conteúdos da UPE, eles têm passado por uma série de modificações. Então, o aluno, ele não se preocupa somente em aprofundar, e sim em estudar o assunto por completo. Porque, por exemplo, eu verifiquei que há 2 anos atrás, e no ano passado também, praticamente todos os conteúdos específicos de biologia, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro ano, foram cobrados em prova. Então o aluno não tem que se aprofundar somente no assunto X ou Y, ele tem que saber praticamente de tudo. Lógico que chama a atenção alguns critérios que ele precisa conhecer. Por exemplo, assunto de citologia e histologia humana, cai sempre em prova de vestibular, ele precisa saber a diferença de mitose para meiose, a diferença de um ser vivo procarionte para um organismo eucarionte. Temas rotineiros do primeiro ano, que ele também vem no SSA do primeiro ano, e temas que caem na prova da UPE tradicional, ok? Outro tema bastante abrangente, Diego, que o fera GG não pode esquecer, é o tema de fisiologia humana. Então, sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor, sistema linfático propriamente dito, sistema circulatório com suas ações em termos de locomoção de elementos químicos. O aluno não pode se esquecer desses detalhes. Genética, tema rotineiro também em prova da UPE. Genética associada não só à primeira e segunda linha de Mendel, como a parte de biotecnologia. Aquela biotecnologia que você vê de forma um pouco superficial na prova do Enem, você vai aprofundar em termos científicos dentro da prova da UPE. Então é importante que o aluno se lembre da diferença do DNA para o RNA, a diferença de um material genético em termos de recombinação. E é importante saber também a diferença de um fator de clonagem terapêutica para uma clonagem só para níveis de multiplicação, ok? Outro tema bastante abrangente, que eu não posso deixar de citar para o fera, é o tema de bioenergética e o tema de evolução. Bioenergética cai aqueles temas que muitas vezes o fera não quer estudar, respiração celular, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, o aluno às vezes fica um pouco bitolado pela quantidade de elementos químicos que a gente estuda em sala de aula, mas ele precisa saber, a UPE trabalha isso. Hoje em dia de uma forma menos conteudista e mais textual, mas com o dia a dia, está associando a prova com o Enem também. Mas você precisa ter um nível de aprofundamento a mais para conseguir fazer uma prova diferenciada. O que chama a atenção é que, de forma geral, esses são os temas mais abrangentes, mas pode cair qualquer coisa. E a gente está muito tranquilo com relação a essa prova da UPE, porque a gente trabalhou todo o conteúdo por extenso. E de forma detalhada, estamos fazendo uma revisão significativa. Os feras daqui do colégio estão gostando da revisão. Isso é o mais importante. Ok, muito obrigado, professor. Então, fera, se ligue nessas dicas de biologia. Tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Se ligue aqui também no Cobertura Máxima e acompanhe os outros vídeos das outras disciplinas. Boa prova e até mais. Até mais.